Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Maple Bear Talks. Eu sou o Richard Debre, diretor acadêmico da Maple Bear Brasil, e hoje eu tô com um convidado super especial, uma pessoa que eu aprendi a admirar e que fala de um assunto que a gente precisa discutir dentro e fora da escola. Eu tô aqui com o Benjamin Horta pra gente falar um pouquinho sobre bullying. Bem-vindo, Benjamin! Obrigado, Richard. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui, estou muito feliz. Prazer, meu. Benjamin é filósofo, escritor de mais de 11 livros sobre o assunto e viaja aí Brasil e mundo afora falando sobre esse assunto tão importante. Mas acho que é justo a gente pedir para ele se apresentar e contar um pouquinho dessa trajetória que trouxe ele até aqui. Na verdade, o bullying é um tema que sempre me chamou a atenção. Eu falo que é um novo nome dado a um comportamento antigo, porque muitos experimentaram o bullying de várias formas, né? Independente da idade, inclusive. Seja como espectador, como agressor, como vítima. No meu caso, eu infelizmente conheci o bullying como vítima, como alguém que sofria bullying. Então, no 6º ano e no 7º ano, né, ali na virada da adolescência, eu sofri muito bullying durante 2 anos e vivi na pele o que realmente é o bullying. E anos depois, trabalhando com crianças e adolescentes, esse tema veio novamente até mim, mas de uma outra perspectiva, como educador já. Né? Então, eu morando na Inglaterra, eles, de forma recorrente, pediam ajuda, me contavam sobre questões que eles viviam relacionadas ao bullying. E aí eu fiz essa ponte entre a minha história e a história desses alunos. E eu me senti no dever de criar um programa preventivo que pudesse auxiliar escolas. Porque eu entendo que, quando estamos em um ambiente escolar, o foco geralmente está voltado para as disciplinas, para o conteúdo, mas o aprender a conviver é tão importante quanto. Acho bacana, você traz aí, eu já tive a oportunidade de te ouvir algumas vezes e você trouxe alguns elementos aí que me chamam bastante atenção. Primeiro, essa questão da composição curricular, né? O quanto a escola, de fato, por muitas vezes, se ocupa desses saberes acadêmicos e deixa de trabalhar outras coisas. A gente fala de aprendizado, fala de conteúdo, fala de desenvolvimento, mas o quanto, e fala da importância das tais habilidades do século XXI. Mas daí fica sempre aquele questionamento, quanto tempo a gente de fato se dedica dentro da escola, dentro de sala de aula, para falar do que realmente importa e para falar dessas coisas. Então acho que quando você fala de um programa como esse, da gente se preocupar, da gente se ocupar com esse assunto, a gente, pensando na prevenção, trazer esse assunto de verdade para dentro da escola. Eu acho que isso é um grande diferencial. Perfeito. Tem uma frase que eu sempre digo que é a seguinte, o que eu sei aparece na minha função, mas o que eu sou aparece na minha relação. Então, formar o saber é tão importante quanto formar o conviver, porque senão nós temos ótimos profissionais e péssimos cidadãos. E essa não é a proposta da educação. Né? A proposta da educação é que o aluno desenvolva todas as suas potencialidades. Então, eu entendo que a prevenção ao bullying é uma das engrenagens, não é a principal. Para nós mas é uma das engrenagens que é fundamental, um trabalho preventivo eficaz e robusto, né, em todas as escolas. E acho que outra coisa interessante, até nessa perspectiva de formar cidadãos, de formar ser humano, porque parece que a gente tem cada vez mais se esquecido do que é esse ser humano, né? Do que é olhar no olho, poder conversar, poder dialogar, concordar, discordar. A gente precisa trabalhar cada vez mais essas habilidades, pensar sobre como formar esse cidadão, como você falou. E aí eu queria entender um pouquinho, você falou dessa sua relação, né? Eu também fui vítima de bullying na adolescência, e a gente fala muito disso. É uma palavra que a gente não escutava, de repente todo mundo começou a falar. Cada vez mais, acho que ela se popularizou de uma forma que talvez a gente até a conceitualize de forma errada. Mas também a gente não pode naturalizar algumas coisas que acontecem. E fica muito nessa coisa ambígua, né? O que é e o que não é, qual que é o limite entre uma coisa ou outra, as famosas brincadeiras. E aí eu queria a sua ajuda pra gente conceitualizar mesmo. Quando a gente fala de bullying, afinal, o que é bullying? O que é difícil em relação ao conceito de bullying é que algumas coisas aconteceram no Brasil nos últimos anos e que eu acho que elas foram prejudiciais. Exemplo foi a utilização demasiada do termo em contextos que não necessariamente eram bullying. E isso da parte da comunidade de pais, comunidade de educadores, enfim, da sociedade no geral. Né? A segunda questão é, por perder essa noção conceitual, como eu consigo diferenciar bullying de outros comportamentos? Ou seja, às vezes a linha entre bullying e desentendimento é muito tênue. Então, para conseguir identificar e entender isso com precisão, realmente leva um tempo e a gente precisa conceituar melhor. E eu acho que a terceira questão que foi
que prejudicou, de certa forma, essa noção conceitual é o anglicismo, né? É adotarmos um termo em inglês, né, que já estava presente na língua inglesa desde 1800, com já essa conotação de alguém que agredia o outro, ou o valentão, né? Então, em 1800 ela está presente na língua inglesa, torna-se um termo adotado por de Novaeus em 70 e chega no Brasil na década de 90 em forma de anglicismo. E, então, a gente precisa aprender, além de uma palavra em inglês, a gente precisa absorvê-la na nossa cultura. Acaba sendo um pouco demorada, enfim. Para a gente deixar isso bem claro, ser bem objetivo, bullying, eu defino da seguinte forma. Um aluno está sofrendo bullying quando é exposto de forma repetitiva e durante um tempo a ações negativas de um ou mais colegas, apresentando dificuldades de se defender. Então, o aluno que está sofrendo, para eu entender e caracterizar o bullying, eu vou usar três fatores ali dentro desse conceito. O primeiro é o fato de ser repetitivo, ou seja, não é um ato isolado, há uma insistência da parte do agressor contra quem está sofrendo, mediante a vulnerabilidade, muitas vezes, desse estudante que é visto como uma vítima de bullying. Em segundo lugar, é uma ação negativa. E o que eu quero dizer é que bullying nunca é uma brincadeira. Talvez alguns estejam se divertindo às custas de outros, né, o que acontece muito. Mas bullying não é uma brincadeira, é uma ação negativa. Então, essa coisa do, foi uma brincadeira, ou... então, o recado que eu sempre dou para os nossos alunos é, brincadeira é quando todos se divertem. Se alguém não está se divertindo ou está sendo prejudicado, tem alguma coisa errada. Em terceiro lugar, para a gente identificar, é o desequilíbrio de poder. Quem está praticando, geralmente, está fazendo valer da sua força contra o outro e está obtendo vantagem através disso. Seja uma força física, seja uma força social ou até mesmo psicológica. Então, o aluno que está sofrendo, ele está em uma posição de desvantagem. Ele não consegue se defender. Ou seja, é um ato de injustiça. Então, repetindo aqui para ficar claro, repetitividade, ele é um ato repetitivo contra o outro, dentro de um período de tempo. Ele envolve ações negativas, que inclusive a Lei Federal 13185 vai deixar bem claras quais são essas ações: bullying verbal, bullying físico, bullying social, bullying psicológico. E ele envolve também um desequilíbrio de poder. Então, quer dizer, se eu quero identificar, seja como família, seja como escola, ou seja até no meu grupo de amigos, eu preciso olhar para esses três principais fatores que você colocou para entender se existe ou não ali uma probabilidade maior de realmente estar acontecendo bullying para eu conseguir resolver isso. Exatamente. Olhar para essas três coisas. Perfeito. Na conversa com a criança, com o adolescente, sempre procure analisar se tem sido um ato frequente contra ele, quais foram as formas, se aconteceu, né, de forma um apelido, uma agressão física ou uma exclusão, que acontece muito entre adolescentes, e qual a posição dele na turma. Se às vezes ele está em uma posição de desvantagem na turma, se o aluno é mais forte fisicamente. É a partir desses três critérios de identificação que a gente consegue caminhar com mais precisão para uma intervenção adequada. Legal. Agora, uma curiosidade. Você falou aí da posição que esse aluno, né, ele vai ter ali perante a turma, ou como ele está se sentindo perante a turma. E não sei se por causa dos filmes, até muitos norte-americanos, inclusive, que trazem esses assuntos, a gente sempre vê aquela coisa da figura do valentão, ou de um grupo com os valentões, e daquela criança talvez mais frágil, ou constituída fragilmente por alguns aspectos, que vai sofrer essa repetição de comportamento, essas ações negativas de forma repetitiva, como você colocou. Mas a escola é composto por um universo muito maior do que isso. A sala de aula é composto muito mais do que esses dois grupos. E eu já vi você falando sobre isso algumas vezes. E a gente às vezes comenta também do papel da plateia, daquele que assiste. E às vezes a gente acha que vai ter, então, o que sofre, né, a vítima, o agressor e aqueles que assistem. É verdade isso? Ou a gente tem que pensar num cenário um pouco mais abrangente quando a gente está falando de bullying? Ótima pergunta. É muito mais abrangente. A gente tem uma visão limitada que se resume geralmente bem maniqueísta, né? É o bem e o mal e no máximo alguém assistindo e aplaudindo. Mas uma das grandes descobertas do Dr. de Novaeus é justamente o círculo do bullying, que eu enfatizo muito nas minhas formações. E nós temos, na verdade, se você pensar em um ato de bullying em uma sala, imagine, tem talvez 3 ou 4 alunos envolvidos em um ato de bullying. Tá, pensa na sala de aula. Todo mundo, de certa forma, direto ou indiretamente, tem alguma influência sobre aquilo. A turma, em primeiro lugar, sabe. Em segundo lugar, a partir do momento que ela sabe, ela precisa se posicionar.
Então, quando você começa a pensar nisso, você amplia esses atores, a sua percepção desses atores, desses grupos que estão envolvidos, e você começa a ser mais, inclusive, assertivo nas intervenções. Porque eu tenho grupos que não eram percebidos por mim até então, mas que eles têm influência no ato de bullying. Então você fica, às vezes, fazendo uma intervenção só entre agressor e agredido, mas estrategicamente, pensando a longo prazo, eu preciso entender qual é a função da plateia. São 8 atores envolvidos em um ato de bullying, né? Então a gente vai ter, no início ali desse círculo, a gente vai ter a letra A, né, que é o bully, é o aluno que inicia o ato de agressão, é aquele aluno que tem prazer realmente em subjugar o outro, em perseguir o outro. Ele é quem puxa o restante dos outros estudantes, ele inicia. Quando ele inicia, nós temos os seguidores. Olha como a coisa vai se desenvolvendo. Então pense em uma escola, em uma sala de aula. Pense em um contexto de bullying. Temos o agressor, temos os seguidores, que são aqueles que não iniciam, mas uma vez iniciado o ato de bullying, eles vão atrás, eles dão continuidade. Né? Então, um apelido, o aluno tem a ideia do apelido e aquele grupo que tem uma admiração pelo agressor vai adotar aquilo como sendo o que a gente chama de capital simbólico dentro daquela turma. A partir daí, aí a gente vai ter os observadores, a plateia de fato, né, que foi o que você citou. Esses observadores, eles são ou observadores ativos ou passivos. Os ativos são aqueles que deixam claro o seu apoio ao bullying. Exemplo, dando risada, eles não participam ativamente, mas eles dão risada, eles filmam com o celular, eles dão like em uma postagem pejorativa na internet, mas que de forma muito velada eles sustentam. E a partir daí a gente tem a curva, que são os alunos neutros, que não querem se envolver, ou porque têm medo, ou porque talvez sejam vítimas de bullying potencial, né? E aí eles querem se manter distantes daquilo. Protegidos, talvez? Talvez protegidos. E a gente tem os grupos F e G. O F são aqueles alunos que já têm uma noção moral mais aguçada. Então, eles sabem que aquilo é errado, não se compactuam, querem ajudar, mas não conseguem ajudar porque muitas vezes não sabem como. Então, uma dica que eu dou ao dizer ajude quem sofre, ou vamos lutar contra o bullying, etc., dê caminhos a esses alunos, ou estimule-os a pensar em caminhos, formas práticas de ajudar, principalmente quem está sofrendo. E aí a gente migra para o grupo G, que são aqueles que de fato se posicionam e que têm uma consciência de que aquilo é algo indevido, de que é um ato de desrespeito, e querem, de alguma forma, ajudar o aluno que está sofrendo. Que se posicionam claramente. Que se posicionam claramente. E, no meio de tudo isso, agora pensem comigo, no meio de tudo isso a gente tem um aluno que sofre. Ou seja, ele está exposto a um grupo muito maior do que eu imagino. Né? Às vezes... Então não é uma relação de 2, é uma relação de um grupo com um. Tem todo um universo complexo dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, dentro do clube, desse grupo todo que às vezes a gente não se dá conta de que também tá de alguma forma contribuindo para que essa situação aconteça. Perfeito. E aí justifica a desigualdade de poder também. Né? E é interessante porque essa desigualdade de poder, à medida em que a turma vai se contaminando por aquele ato de bullying, essa desigualdade de poder vai aumentando. Né? Porque, por exemplo, talvez um amigo que me apoiava comece a deixar de andar comigo. Ele joga videogame comigo em casa, mas quando ele chega na escola ele não me cumprimenta. Porque a turma já está tendo uma influência. A percepção daquele aluno está se tornando negativa a partir da perspectiva da turma. Né? Então, são questões que precisam ser addressed. Addressed. Bilíngue. Um bilíngue agora. Precisam ser, né? Cuidadas, abordadas por nós. Agora, você fala isso e algumas perguntas vieram aqui na minha cabeça agora. Inclusive a gente pensando na Mapleberry como uma instituição de ensino, como, né, pensando no desenvolvimento desses alunos de uma forma mais completa, não só o desenvolvimento acadêmico, intelectual, mas o desenvolvimento de gente mesmo. Mas a primeira pergunta que eu tenho é assim: eu realmente acredito que a escola precisa ser um espaço que dê oportunidade para todos. E quando eu falo para todos, a escola como um espaço educativo, a escola como um espaço que acredita em transformação, a escola como um espaço que acredita no outro, no cidadão, né, na sociedade, na convivência, na relação, ela também precisa dar uma chance para aquele que pratica, né, para aquele que faz o bullying.
E isso às vezes é muito mais difícil. Você olhar, ainda mais na perspectiva do educador, mesmo porque tem a vítima, né, como a gente chama, você tem aquele comportamento completamente inadequado e a gente mais do que se solidariza, né? A gente quer tomar partido, muitas vezes. Sim. Até como ser humano, né? Você tem que manter ali o seu lado pessoal e profissional, inclusive. Como que a gente olha, ou que estratégias que a gente tem, mas como, né, que oportunidades que eu posso dar de transformação? Acho que seria essa a minha pergunta. Que oportunidades que eu posso dar de transformação para aqueles que estão provocando, para aqueles que fazem, para os agressores? O que a gente pode fazer nesse contexto, nesse cenário? O agressor é alguém que precisa de ajuda tanto quanto quem sofre. A gente tem, e como você falou, achei interessante, é uma tendência natural a o que é positivo, inegavelmente positivo, a nos solidarizarmos com quem sofre, isso é claro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma tendência a julgarmos ou a condenarmos um possível praticante de bullying. E o que eu preciso entender é que quando ele vem para a escola e manifesta um comportamento agressivo, ou ele insiste em obter prazer subjugando o outro, é fundamental entender que o que está acontecendo ali, na verdade, é um grito de desespero, é um pedido de ajuda por uma demanda que esse próprio aluno praticante de bullying possui. Então, quando eu inverto o meu olhar, ou quando eu amplio o meu olhar sobre o praticante de bullying, eu começo a entender que ele está também pedindo ajuda de outra forma. Ele aprendeu a obter recompensas de forma equivocada. Ele aprendeu a obter prazer de forma equivocada. Porque alguma coisa estava faltando. Porque alguma coisa estava faltando. Então, assim, ele entende que, mediante uma certa angústia, a obtenção do prazer buscada por ele vai percorrer, enfim, diversos caminhos. E um deles pode ser a necessidade de praticar bullying e de se sentir superior ao outro, né? E eu uso muito essa frase do Donald Winnicott, que diz que o comportamento antissocial é um grito de desespero para o sujeito que reivindica do social aquilo que lhe foi prometido, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa manifestação da agressividade, do comportamento violento, pensando no bullying como uma subcategoria do comportamento agressivo, a gente entende que alunos praticantes de bullying são alunos que, quando vêm para a escola, eles manifestam a sua agressividade como uma forma de pedir ajuda e de dizer: ei, tem alguma coisa errada aqui comigo. Mostra um desequilíbrio. Sim. Não um desequilíbrio necessariamente, um desajuste, exatamente. Um desajuste nas relações que eles estão vivendo. E aí a gente insiste em dar respostas que não resultam em nada, na verdade. Né? A gente insiste em utilizar um sistema punitivo, um sistema que, há 2 dias de suspensão, você volta para a sala da orientadora, e aí durante anos você lida com o mesmo aluno, usa as mesmas estratégias e nada muda. E aí fica o questionamento: essas estratégias, será que elas já não são obsoletas? Será que a gente não pode pensar em algo novo? Algo talvez mais restaurativo, sabe? Em talvez propor qual o tipo de acolhimento que esse aluno precisa? Qual o formato? Como ele pode compreender que alguém que causou um problema pode ser também a pessoa que vai ela mesma propor uma solução para esse problema? Então, são estratégias que a gente precisa, como comunidade educativa, pensar e desenhar, e eu acho que se alinhar em relação a isso. E eu acho que a gente precisa entrar nesse assunto mesmo, que é falar da prevenção, que é falar do combate, que é falar como lidar. Mas eu confesso que antes dessa pergunta tem uma outra que eu, ouvindo você agora, que eu vou me arriscar a perguntar aqui. A gente falou desses 8 grupos. 8, né? Sim, 8. São 8 grupos ali, incluindo o aluno que realmente está sofrendo o bullying, né? A vítima ali na situação. Mas quando eu penso isso dentro de um contexto escolar, e penso nesses 8 grupos, dentro de uma sala de aula ou dentro de uma escola mesmo, imediatamente me vem também a figura do adulto. Porque a escola é um lugar que sempre tem alguém. Dentro da sala de aula eu tenho o professor, nos corredores eu tenho a monitoria, e assim por diante. Qual é, dentro desse grupo, ou desses grupos, qual deveria, ou qual deve, ou tem algum outro papel para esse adulto?
Porque como que se torna essa relação, né? Porque isso tudo acontece. O que a gente tem que fazer? O que ele tem que fazer? O que essas pessoas precisam estar prestando atenção ali, de fato, nessas relações todas? Você diz qual grupo especificamente? Só para eu entender melhor. Desculpa. Eu quero entender o papel do adulto, o papel do professor no meio de uma sala de aula onde tem todos esses grupos. Quem é ele? O professor, na verdade, pensando em prevenção ao bullying, a gente pensa numa abordagem que inclua a escola inteira. O que eu costumo dizer é que não há, obviamente existem responsabilidades diferentes, mas não há um grupo unicamente responsável pela prevenção ao bullying em uma escola. E por isso o programa ele precisa ter uma abordagem integral, né, um whole school approach, justamente para que a gente consiga alinhar essa postura preventiva, porque a postura preventiva do professor ela precisa ser condizente com a postura preventiva do senhor que trabalha na portaria da minha escola. Uhum. Ela precisa ser condizente com a pessoa da cantina. Ela precisa ser condizente com qualquer setor da escola. Todos os adultos que estão aqui, eles têm de fato uma responsabilidade nesse trabalho preventivo. E eu acho que o grande ponto é entendermos, em primeiro lugar, que o respeito ao estudante é um imperativo ético, seja dentro da escola, seja fora dela. Em segundo lugar, eu preciso entender que eu, como educador, ou como alguém que exerce algum cargo na escola, eu sou uma referência ética para o meu estudante. Eu preciso ser uma referência para o meu ética e moral. Então ele precisa ser o defensor. Dentro daqueles grupos, é importante que dentro da escola o professor, o coordenador, o diretor, o porteiro, a moça da cantina se posicionem como defensores dentro desses grupos. Exatamente, que se posicionem e que principalmente que a postura deles, eu acho até que começando nas relações com o meu colega de trabalho, inclusive. Porque às vezes fala-se sobre bullying na sala de aula, mas os alunos nos observam fora da sala de aula. Né? Eles estão nos vendo ali. Eles estão vendo. Exatamente. Então, assim, a forma como você cita um colega de trabalho, como você se comunica com um colega de trabalho, como você trata alguém que talvez esteja em um cargo inferior a você, tudo isso é um recado de prevenção ao bullying, porque não é só o bullying, vai muito mais do que isso. Aí sim está o aprender a conviver. Né? É entender que eu preciso do outro. Entender que é na percepção do outro que, inclusive, nasce até a minha própria percepção a meu respeito, né? Que aí é uma outra questão filosófica que a gente entra em outro momento. Tá, em uma outra... Mas a minha postura com o meu colega, ela também é um recado preventivo. E, principalmente, entender que quando eu estou lidando com bullying, eu estou lidando com um problema que ele está muito arraigado na nossa cultura. Tanto que a gente vê na cultura norte-americana, nos Estados Unidos, o bullying muito presente, e a gente se pergunta de onde vem tudo isso, porque né, tantos problemas relacionados ao bullying são enfrentados lá, em vários outros países, mas predominantemente lá. E aí a gente começa a entender que às vezes a cultura coopera para que o bullying nasça. Faz sentido? É cultural. Existe uma influência cultural. Existe também uma influência cultural sobre a prática do bullying. Então, quando eu estou falando isso, eu digo porque prevenir o bullying exige não só lidar com o indivíduo, mas exige uma ressignificação cultural de questões que às vezes são validadas pela nossa própria cultura e que influenciam a prática do bullying e que às vezes até cooperam para que o bullying aconteça. Então é pensarmos nisso, é pensarmos o que da minha cultura me influencia e coopera para que o bullying aconteça e que eu devo aprender a respeito. Né? Então tantas causas relevantes que têm sido faladas no Brasil e no mundo estão linkadas, estão profundamente conectadas a tudo isso. Né? E Benjamin, nesse contexto todo, vamos falar agora um pouquinho do programa Escola Sem Bullying e dessa prevenção, porque eu entendo que a principal missão do programa é trabalhar com a prevenção do bullying. Né? Acho que a gente precisa fazer um bom diagnóstico e aí entender esse conceito e falar de todos esses papéis, falar de todos esses atores que estão aí com seus papéis diferentes foi importante. Mas fala um pouquinho como é que funciona essa prevenção, quais são as coisas na prática que a gente pode fazer e também um pouquinho do papel da família nesse contexto. Perfeito. O programa Escola Sem Bullying ele é uma metodologia robusta e sistemática, criada a partir do momento em que a gente entende
obviamente baseado em vários estudos, que a gente entende que a transformação e a prevenção ao bullying em um ambiente escolar ela acontece a longo prazo. Né? Então, a grande questão, no Brasil, pensa-se muito em prevenção ao bullying a curto prazo. Obtive alguns resultados em 6 meses, está resolvido o problema. E não. Né? Como eu disse, existem questões culturais, questões em relação ao indivíduo que vão muito além de um trabalho de 6 meses. Então, a prevenção ao bullying ela é um programa sistemático, composto por 3 principais eixos no nosso trabalho, que são as formações. Então, nós temos todo um trabalho de formações com vários componentes, tanto para um comitê de prevenção ao bullying que é criado na escola, formação dos professores, formação dos colaboradores, contato com os pais, como nós tivemos ontem aqui, que foi incrível, inclusive. Falando em pais, é fundamental esse contato com os pais, porque os pais... obviamente, se eles não estão na escola, eles estão em casa. Então, alinhar família e escola é muito importante em relação à prevenção ao bullying, para que não fique, para que a escola acabe não se sentindo sobrecarregada, né, por responsabilidades que devem ser, em um problema de bullying, divididas, pensadas em acordo com as famílias, em acordo com as famílias dos envolvidos. Então, sensibilizarmos os pais e pensarmos nisso juntos tem sido incrível. Né? Então, essa é a parte de formação. O segundo momento é o momento em que a gente vai inserir o tema em sala de aula, onde a gente vai reconceituar o bullying para os alunos, porque muitos, como eu disse, influenciados por diversos fatores, eles não têm uma clareza conceitual sobre bullying. Então, a gente fornece vários livros, eu sou autor de 12 títulos, a temática ela é inserida como um componente curricular, de forma interdisciplinar. Então, nós fornecemos planos de aula, todo um trabalho voltado para a temática bullying, né? Ou seja, uma camada, uma subcategoria do socioemocional, a gente vai tratar especificamente de bullying, e a partir daí nós temos o terceiro momento, que é o momento de manutenção, onde a gente vai acompanhar junto da escola a evolução do programa. Né? Mas de tudo o que a gente faz, para mim a parte que mais me cativa, que mais me fascina, que mais me emociona e que faz os meus olhos brilharem é o contato com os estudantes. É a oportunidade de, depois de terem lido o livro, depois de terem conversado com os professores, é a minha visita que acontece nas salas, é a minha palestra. Eu vou pessoalmente às escolas, conversar com os alunos, fazer rodas de conversa. Por que essa parte que mais encanta? Por que isso brilha o olho? Porque, em primeiro lugar, eles são o meu público principal, né? Todos podem estar sensibilizados, mas se eu chego numa escola e os alunos não estão sensibilizados com os livros, com o material, com tudo que foi feito, o trabalho está incompleto. Então, ter essa devolutiva dos alunos é muito importante. Em segundo lugar, porque é nesse contato com eles que eu consigo tratar de questões muito específicas que talvez eles não tenham ainda tratado. Então, a abordagem que a gente utiliza, a forma como a gente conduz essa conversa sobre bullying é muito dialógica. Então, a gente dá a eles uma oportunidade para que eles se expressem, para que eles contem histórias que até que já vivenciaram, não bullying que não sofrem mais, mas que já sofreram. Então, a gente cria uma conexão muito forte ali sempre. É sempre muito, muito emocionante, sabe? E eu acho que a questão o fato de eu ter sofrido bullying também, estar ali com eles e ouvir histórias relacionadas a isso, reforça sempre a minha empatia em relação ao que a gente faz. Acho que falando desse programa, né, do programa Escola Sem Bullying, acho que um dos grandes diferenciais para nós, para Maple Bear, o ano que vem, já começando esse ano, mas que a gente quer de fato implementar o ano que vem, é esse programa e essa parceria. Né? Tem o programa, como você mesmo colocou, mas a gente quer garantir a construção de uma política, né? De um guideline institucional para a rede. Eu acho que tem uma coisa que você já falou também em uma das nossas conversas que me chamou muita atenção, é assim, uma coisa é o trabalho de um professor dentro de sala de aula, uma coisa é o trabalho de um aluno, de um grupo de professores, de uma escola, outra coisa é quando você coloca 200 escolas alinhadas. Eu acho que alinhamento confere autonomia, quanto mais autonomia as pessoas têm, mais elas conseguem tomar decisões sobre aquilo.
E bullying exige decisão, exige posicionamento. Você precisa conseguir se posicionar, tomar uma decisão, fazer algo com aquilo que está acontecendo. E eu acho que a ideia dessa parceria é isso, a gente conseguir trazer essa autonomia, construir essa autonomia com as nossas escolas por meio dessas políticas, por meio desses guidelines. Eu queria que você contasse um pouquinho para você como que está sendo a ideia dessa parceria, da construção disso que a gente quer e da magnitude que isso pode tomar. Olha, a gente está extremamente feliz, porque é a primeira vez no Brasil que uma rede inteira de escolas implementa um programa de prevenção ao bullying dessa magnitude. Isso acende em nós uma esperança e é uma placa dizendo, sim, é isso aí, vocês estão no caminho, é possível. Né? Então a gente está extremamente esperançoso. E o que a gente quer é fornecer a vocês todas as ferramentas necessárias para que vocês incluam essa temática de forma adequada, para que a gente reforce, na verdade, as medidas preventivas que vocês já possuem. Eu acho que a grande questão do trabalho preventivo, de um programa que é implementado, não é só implementar um programa novo, mas é adequar um programa à realidade da rede, à realidade da escola, para que não fique algo impositivo. Então nós zelamos que seja personalizado. Nós zelamos muito por essa organicidade do nosso trabalho no Escola Sem Bullying. Né? Obviamente, existem alguns componentes que são inegociáveis, porque nós sabemos do resultado, do impacto que eles causam. Mas a nossa expectativa é respirar junto com as escolas Maple Bear a prevenção ao bullying. É caminharmos juntos nesse sentido. É fornecer a vocês ferramentas eficazes, protocolos de atendimento, ferramentas preventivas e também responsivas. E até mesmo pensarmos em questões como, por exemplo, como pode ser aprimorado o atendimento dado aos pais? Os pais dos agressores, como podemos atendê-los melhor? Os pais dos agredidos, como podemos atendê-los melhor? Então é pensarmos no bem-estar dos estudantes, obviamente, mas pensarmos também no bem-estar de toda a comunidade que compõe essa rede Maple Bear, inclusive a comunidade de educadores e de colaboradores. Então nós temos pensado de forma macro, temos pensado nesses públicos e estamos assim com muita expectativa para começarmos logo. Começado não, já começamos, já né? Começamos. A gente também tá... e a gente fica nessa expectativa porque, de novo, é um assunto, como a gente falou lá no começo, às vezes muito naturalizado, às vezes muito polemizado, e o que a gente precisa é de orientação. A gente precisa de orientação, a gente precisa de guidelines, como a gente fala, e de formação. Acho que outro ponto muito importante que você trouxe, que a gente precisa ressaltar, é garantir que a gente forme as pessoas sobre o assunto, para que a gente fale a mesma língua, né? Como você falou lá, desde o porteiro até o professor, até o diretor em sala de aula, a gente garantir que todo mundo, de fato, consiga utilizar a mesma linguagem, consiga utilizar os mesmos conceitos, né? Conceitualize as coisas da mesma forma e da forma correta, para a gente conseguir ter um resultado e um impacto super positivo. Sim. Acho que isso é muito importante. Quero já começar super te agradecendo por esse bate-papo. Foi bem bacana, de risadas verdadeiras, de escuta ativa, inclusive. Foi muito bacana. Tô bem animado. Enfim, é só o começo. A gente vai ainda tem todo um percurso aí juntos para conseguir construir isso e ter um impacto verdadeiro nas nossas escolas. E como você falou, nos alunos. Eu acho que não é um impacto só nas escolas, mas é de fato que isso seja significativo para cada um desses alunos. E aí eu queria terminar fazendo uma brincadeirinha rápida, que foi uma coisa que eu pensei aqui, mas porque a gente está falando desse assunto, eu queria pensar em mensagens. Se você tivesse que deixar mensagens agora para os alunos, mensagens curtas e impactantes, mas para o grupo de alunos, independente de quem eles são daqueles 8 grupos, que mensagem você deixaria para os nossos alunos agora? Nossa, ótima pergunta. Primeira mensagem que eu deixaria seria para os alunos que sofrem bullying. Se eu pudesse resumir em uma frase, talvez, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Não, o problema não é o seu cabelo, não é a forma como você se comporta, não é a forma como você fala, enfim, a culpa não é sua. Emocionado. Em segundo lugar, eu acho que eu falaria para os agressores: eu entendo o que vocês querem, mas vocês estão usando estratégias erradas para obter isso. Então não perca o seu potencial, não se diminua, porque quem oprime acaba também se tornando menor. O agressor geralmente um praticante de bullying, ele tem uma tendência à liderança, ele tem uma influência sobre a turma, ele consegue cativar pessoas e isso pode ser utilizado de forma muito positiva. Então,
acho que é uma oportunidade de olhar para si mesmo, tentar olhar para si mesmo, tentar aprender sobre si mesmo. E em terceiro lugar, eu penso em quem está assistindo, no público que às vezes parece neutro, mas não é. A grande ideia eu acho que a empatia ela precisa ser não só um sentimento, mas ela precisa ser uma atitude. A partir do momento que eu sinto empatia por alguém, eu preciso fazer algo a respeito disso. Então, sinta a empatia e a partir da empatia se posicione. Transforme-se em ação. Não apoie quem pratica, apoie quem sofre. Convide essa pessoa que está sendo excluída para participar do seu grupo. Convide essa pessoa que está sendo agredida. Faça uma denúncia, peça ajuda a alguém, reporte isso a alguém. Mas toda vez que a gente toma, são pequenos passos diários que realmente transformam uma escola. Então, acho que esses 3 recados aqui são os que eu gostaria de dar. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, terminar dessa forma, acho que só ressalta a importância da gente falar sobre isso, da gente refletir sobre essas coisas. Quero te agradecer e tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. Foi um prazer. Obrigado, Benjamin. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até.